Olá! Quando utilizar nervura transversal em lajes? Nervura transversal é uma coisa que você muitas vezes vê em projetos sem um planejamento de quando utilizar, quando não utilizar. Muitas vezes é um peso extra, então tem que ter um planejamento disso. Mas vamos lá. Primeiro, por que que eu não utilizo sempre? Bom, porque a nervura transversal pode gerar vantagens, mas também gera problemas, ok? Tá? Não é gera, ela pode gerar vantagens, porque algumas vezes ela nem gera vantagem, ela só gera um peso extra e piora a obra como um todo, tá? Bom, o primeiro gasto que ela tem, o primeiro problema que ela traz é o custo do concreto, do aço, das formas de escoramento. É significativo? Geralmente não. Se colocada uma armadura leve, uma nervura fina, aproveitando o escoramento para suportar a nervura, o custo pode chegar a menos de R$ 10 o metro. Ok? Mas ainda assim é parte do custo da obra. E o segundo problema é a mão de obra necessária, porque você aumenta o tempo executivo, você precisa mais mão de obra para executar as nervuras transversais. E o terceiro problema é o peso extra no concreto. Pode ser pequeno, mas a laje vai ter que exportar uma carga aí de 20 a 40 quilos por metro aplicado nela, que é o peso da nervura transversal. Vai ser uma diferença gritante? Mas se aumenta, essa é a questão. Mesmo que seja pequena, acumula. Por fim, ela não pode ser usada com vigotas protegidas porque não teria continuidade do positivo. E é limitada em vigotas metálicas altas, tipo a vigota da Tupper. Ok? Mas, qual a vantagem da nervura transversal? A nervura transversal equaliza deformações das vigotas. Seguindo Hooke, né, a lei de Hooke, a gente tem que tensão e deformação, ela equaliza os esforços de dimensionamento, ou seja, se uma vigota tinha mais momento, outra tinha menos, ela garante que as duas vão estar equilibradas, ok? Outra maneira de imaginar aí a mesma coisa é que ela permite uma certa ação bidirecional limitada, não chegando a gerar reações significativas nas vigas ou paredes paralelas às vigotas, mas ainda assim, ela gera uma ação bidirecional entre as vigotas, ou seja, que a carga de uma vigota pode ir para outra. Ok? Aí entra a pergunta: por que que eu vou igualar deformação e tensão? Se todas as vigotas têm o mesmo vão e têm a mesma carga, elas não deformam igual? E a resposta é sim. Se a carga for a mesma, não faz sentido. A nervura transversal só compensa quando, por algum motivo, existe diferença de cargas de cada vigota. Ok? Então, se eu tenho uma obra e eu tenho várias vigotas, que é uma laje de cobertura, que é uma laje com sobrecarga leve, não importa qual vão for, se as vigotas têm os mesmos momentos, eu vou igualar. Eu tinha dois, a primeira tinha dois, a segunda tinha dois, agora eu mesclei, agora as duas continuam com dois. Não adianta, ok? A gente só vai aplicar uma nervura transversal quando, por algum motivo, uma nervura está deformando mais que a outra, ok? E quando que uma vigota é mais carregada? Quando existem cargas pontuais. Os principais casos são garagens, onde uma vigota pode ter duas rodas sobre ela e as adjacentes têm uma roda. Então, se eu tiver um, uma laje e aí tem um carro que estaciona em cima da laje, se ele ficar perpendicular às vigotas, então ele vai ter as duas rodas da frente ou as duas rodas de trás na mesma vigota. Ok, tem uma área ali de contato da roda, sim, mas assim vai ficar praticamente tudo sobre uma vigota. E aí a carga vai ficar muito maior numa vigota que na outra. Ou obras com parede paralela às vigotas, ou as vigotas aqui em cima de uma vigota, né? Onde essa vigota que a parede está em cima tem muito mais carga que as outras. Lembrando que se a parede está perpendicular às vigotas, a carga já está distribuída. Okay? Então, se eu tenho uma laje e eu tenho as vigotas vão no eixo X. Eu tenho uma parede bem no meio do vão do eixo Y, eu não coloco uma nervura transversal embaixo. Por quê? Porque a carga já está distribuída. Qual que é a função dela? Distribuir. O quê? O que já está distribuído? Não faz sentido. Ok? Aí está queimando dinheiro. A gente vai colocar quando. Se a carga está paralela a uma vigota, a gente coloca uma nervura perpendicular para espalhar a carga da parede no outro sentido. Entendido? Próximo, obras com sobrecarga elevada, como depósitos, onde, apesar de ser considerada distribuída a carga, na prática vai ter diferenças. Vai ter uma vigota que então, tem um pé
de um armário apoiado ali e do lado não tem, ok? E próximo, obras com cargas pontuais, como um telhado suportado com pontoletes, que não pode ficar apenas nas vigas, né? Ou em uma laje que suporta uma caixa d'água, também tecnicamente tem esse efeito, né? E só deixar, aqui faltou uma coisinha que eu lembrei agora, mas uma questão que eu não abordei é o seguinte: o outro caso que ocorre é quando os vãos são diferentes, como por exemplo, em uma laje de formato complexo, ok? Então imagina que eu tenho uma laje que, ao invés de ser uma laje quadrada, é uma laje triangular, né? Complexo, triangular, etc. Ok? Nesse caso, realmente, daí eu vou ter uma vigota deformando mais que a outra, porque uma vigota tem um vão de 3 metros, a outra tem 2,70, a outra... Então aí vai ter diferença mesmo. Tá? Mas uma questão é, o vão vencido pelas vigotas não vai modificar isso. Ok? Então a gente não faz nervura transversal porque eu tenho um vão grande. Ah, eu tenho um vão ali de 5 metros, 6 metros, daí quando o vão passa de 4 metros eu coloco... Não, não é para isso. Ok? Mas continuando. E eu preciso mesmo de nervura para distribuir a carga? Mesmo que eu tenha uma carga pontual, eu preciso da nervura para que ela espalhe em mais vigotas? E a resposta é não. Tecnicamente, é possível simplesmente dimensionar as vigotas mais carregadas para maior carga, só que o problema é que a capa também auxilia a equalizar deformações. Okay? Então, mesmo que eu não tenha uma nervura transversal, se tem uma carga de uma vigota em cima uma carga de uma parede em cima de uma vigota, essa carga não vai ficar só nessa vigota, ela vai espalhar só pela rigidez da capa. E vamos imaginar uma laje de 8+4 para a gente ter uma ideia. Ok? Se eu colocar uma nervura transversal numa vigota dessas, imagina lá, uns 2 ferros de 8 milímetros, que é uma armadura que muitas vezes você vai ver, uma nervura transversal, você vai resistir um momento motor aí na ordem de 0,25 kgfm. Só que uma malha Q61 já resistiria a um 0,04 kgfm. Então, em um vão com 6 metros, a capa já distribui igual, só a capa distribui igual ou melhor, né? Porque a inércia da capa é um pouquinho maior, né? Igual ou até melhor que uma nervura transversal, né? Porque a capa, por mais que ela tenha só 4 centímetros, com uma malha mínima central e tudo mais, o momento resistido é menor, então a inércia dela acaba sendo maior, equivalente a uma nervura transversal, porque eu estou considerando vários metros de largura de capa. Tá? Se eu aumentar a espessura da capa, por exemplo, em uma garagem, se você for seguir NBR, você não vai conseguir fazer ela atender com 4 centímetros de capa. Okay? Por quê? Porque uma roda de um carro pesado, um caminhonete, coisa do tipo, pesada, aplicado bem em cima da capa, pode gerar fissuração dessa capa. A gente tem que verificar necessariamente e muitas vezes não atende. Na verdade, com 4 centímetros praticamente nunca atende. Então, com base, a gente já trabalha com espessura maior. E daí, só de fazer isso, a inércia aumenta consideravelmente, a armadura mínima da capa aumenta e o momento trator resistido mais do que dobra. Okay? Vai tipo de 0,04 para 0,1. Okay? Vai mais do que dobrar. Né? Ou seja, com 3 metros distribuiria melhor que uma nervura transversal. Ok? E o que significa isso na prática? Tá? Vamos pensar planejamento. Bom, o momento resistido pela capa é a capacidade da carga de sair de uma vigota e ir para outra. Se a minha capa resiste 0,04 kgfm, a carga pode viajar 1 metro. Com uma carga de 40 kg pode viajar 1 metro. Ou uma carga de 20 kg viajar 2 metros. Mas eu vou pegar para qual vigota do lado eu quero deslocar, qual que é a distância dela, essa é a carga que eu posso aplicar. Ok? Como a capa é contínua, na verdade é o dobro disso. Então, se a capa resiste 0,04 kgfm por metro, eu posso mandar 40 kg para cada lado 1 metro. Ok? E uma nervura no meio do vão vai funcionar com o dobro de eficiência, porque vai ser bem onde tem um momento máximo, ela distribui melhor, mas, caso contrário, se ela não for, a gente ainda considera uma distribuição equivalente. Lembrando que não existe uma redução de esforços, ok? Eu tenho uma vigota muito carregada, eu coloco uma nervura transversal, reduz. Não. O que acontece é que ao invés de você ter uma vigota muito carregada, você vai ter 3, 5, 7 vigotas um pouco mais carregadas. Entendido? Um pouquinho mais carregadas, não uma muito mais carregada. Entendido? Ou seja, se eu tenho uma vigota com 2 kgfm e outras 4 com 0,5, colocando uma nervura transversal, eu posso ter 5 vigotas com 0,8.
E como aplicar isso na prática? Bom, vamos considerar um vão de 3 metros, uma laje de 8 mais 4, um espaçamento de 39 centímetros entre as vigotas, lembrando que o espaçamento a gente mede sempre, deixa eixo em projeto estrutural, e uma vigota tem parede sobre ela. E essa parede tem 500 kg por metro. Se eu pensar, ok, eu tenho toda a carga já da vigota, mais 500 kg, mesmo que eu faça a vigota duplada, ou seja, coloque duas vigotas, uma do lado da outra, onde fica a parede, eu vou precisar um ferro de 12,5 milímetros, é um ferro de meia que a gente chama, 12,5, de reforço em cada uma das vigotas. Enquanto as outras vigotas suportariam só com dois ferros de 5 no vão de 3 metros. Imaginando bem apoiado. Imagino que vai variar também, mas em torno disso. Tá? E a capa, se ela resiste 0,041 força-metro, tá? É pouca coisa. Só a capa de 4 centímetros com uma malha Q61 com ferro de 5 cada 33, por exemplo. É uma malha 3.4 cada 15 ou 5 cada 33. Tá? Ela já vai suportar 0,04 força-metro. Como a distância é 0,39, ela consegue mandar 102 kg para a vigota da direita, 102 kg para a vigota da esquerda. E aí o que vai acontecer? Que a vigota central não vai precisar suportar 500, ela vai poder suportar só 296. As vigotas adjacentes, claro, vão ter 102 kg a mais por metro nela. Tá? Isso sem uma nervura transversal, só a capa. Já pegando aquela vigota dupla que tinha um de 12,5 indo para um de 10, o que já aliviou. Né? E as vigotas adjacentes vão precisar um ferro de 5 a mais. Então, o total de aço ainda vai ser economizado. Por quê? Porque se eu tenho uma vigota muito carregada, ela pode chegar no domínio 4, o próximo domínio 4 mais facilmente. Então, eu fujo do domínio 4 nisso também, jogo com pressão mais para cima. Tá? Próximo, se eu adicionar uma nervura transversal, digamos com dois ferros de 8, o momento resistido dessa nervura transversal, que é de um 0,25 kgfm, vai ser 0,167 kgfm por metro de equivalência. Por quê? Porque eu tenho eu vou colocar ela bem no meio. Okay? Então ela vai ter o dobro de eficiência, porque é o ponto de momento máximo. Tá? E a capacidade de distribuição vai de tipo 0,04 para 0,207, mais do que quintuplica, entendeu? Então a nervura transversal melhora a distribuição dessa carga pontual. Agora eu consigo mandar 60 kg para a vigota do lado, mais 60 kg para a próxima vigota, mais 60 kg na outra vigota e ainda sobra 40 para mandar para outra. Entendido? Então o que aconteceu agora é que eu tenho uma carga distribuída aí em umas 8 a 9 vigotas. A carga de uma parede é distribuída entre 8 a 9 vigotas porque eu coloquei uma nervura transversal. Ok? E aí, primeiro que nem precisa vigota dupla mais, porque a carga está muito pequena, não vou ter problemas de cortante, não vai ter carga elevada, não vai ter flecha elevada, porque vai estar distribuída a carga em 8, 9 vigotas. Né? E todas as vigotas atendem com 3 ferros de 5. Então, ao invés de colocar 2 ferros de 12,5 a mais, 2 ferros de 10 mais 2 ferros de 5, eu coloquei um ferrinho de 5 em cada vigota adicional. 9 ferros de 5 ainda é muito menos que 2, 12,5 mais uma treliça extra, que seria a primeira possibilidade. Claro, além disso eu tenho os 2 ferros de 8 na transversal, então muitas vezes não vai ser tanta vantagem na quantia de aço economizado. Ainda vai ser vantagem na redução de deformação, ok? Tá? E daí você me diz, está aí em vãos maiores. Bom, a capa ainda vai ter a mesma largura de distribuição. Okay? Se você for seguir a NBR lá de 1980, que não vale há mais de 20 anos, okay? Ela falava que vãos acima de 4 metros tem que ter uma nervura transversal, mas a questão é, a capa vai distribuir igual os esforços, né? E realmente a nervura transversal vai distribuir mais, mas ela fica mais pesada. Okay? Mas atualmente não tem nem essa obrigação, né? E isso vai aplicar quando tem um motivo. A questão é, se eu pego um vão 6 metros de vão, vou ter uma laje mais alta, se é uma laje 16 mais 4, coisa do tipo, aí uma nervura transversal, em vez de distribuir entre 7 e 8 vigotas, ela pode distribuir de 10 vigotas ou até mais. Ok? Porque ela tem mais inércia, então ela consegue mandar a carga mais longe, porque ela suporta mais momento. Claro, vai ser só uma nervura transversal ainda, mas ainda assim ela distribui em uma largura maior. Ainda assim, apenas uma nervura central atende a isso tranquilamente. Okay? Não tem motivo de colocar 2, 3 nervuras. É um vão de 8 metros, vou colocar 3 nervuras. Não. Uma nervura transversal atende a isso tranquilamente, e se não atender, eu alargo ela, coloco mais aço nela e vai atender. Ok?
Não tem motivo para colocar múltiplas nervuras, exceto se você busca realmente uma ação bidirecional. Ou seja, eu quero fazer uma laje bidirecional com nervuras bidirecionais usando laje de vigotas. E daí eu deixo afastados os enchimentos. Nesse caso, para funcionar dentro da norma, eu vou precisar de uma nervura a cada 1,10 m ou menos. Okay? Então, se eu tenho um enchimento de DPS que tem 1 metro, seria um enchimento de DPS, uma nervura, mais um enchimento de DPS, mais uma nervura. O vão é de, sei lá, 6 metros, vai ter 5 nervuras no meio do vão. Okay? Aí a gente gera realmente uma ação bidirecional, o que muda totalmente o comportamento da laje, e não é mais uma nervura transversal, é uma nervura de uma laje bidirecional. Ok? Daí eu transformei uma laje uni em uma laje bidirecional, que aí vai exigir apoio em todas as faces e vai exigir vãos similares dos dois eixos, porque se num eixo o vão é 6 metros, outro eixo o vão é 12 metros, ela ainda vai funcionar em boa parte como uma laje unidirecional, mesmo que eu entupa de nervuras transversais, porque o vão é muito menor nos 6 que nos 12 metros. Entendido? Tá? E, por questão final, utilizar ou não nervuras transversais é algo pouco planejado em projetos. E muitas vezes fica a critério do pedreiro, que faz assim porque acredita que deve ser feito. E é combinado a um projeto mal planejado, que se limita às configurações de software. Okay? Ah, mas o meu software não deixa eu lançar uma nervura transversal, então eu não vou lançar. Isso o engenheiro não fala. Fala apertador de botão isso, que o software não deixa de fazer alguma coisa. Tá? Mas a questão é, muitas vezes você vê em grupos de engenharia, o pedreiro foi lá e ele resolveu colocar uma nervura transversal, ou o pedreiro falou que eu tenho que colocar nervura transversal. Como que eu faço isso? A questão é que não é fazer só por fazer, tem que ter um planejamento de quando fazer. Tá? De qualquer maneira, para aprender na prática como dimensionar uma obra do início ao fim, aplicando esse e muitos outros métodos de planejamento, execução e otimização de estruturas, eu recomendo meu curso de concreto in situ, onde nele eu dimensiono um sobrado do início ao fim e em um dos vãos da laje, que não é o maior inclusive, foi utilizado uma nervura transversal, mas só em um dos vãos da laje, e eu demonstro porquê no vídeo, no curso, né, que naquele caso faz sentido, mas não é uma questão de aplicar porque o vão é grande ou porque eu acho legal, ou coisa do tipo. Ok? E lá também abordo muitas outras questões de planejamento, dimensionamento, otimização e execução de estruturas. Beleza? Todos os meus livros e cursos ficam na descrição do vídeo e no link da bio do Instagram, onde eu posto os slides. Beleza? Mas por enquanto seria isso então. Quando que você vai aplicar nervura transversal? Apenas quando uma vigota deforma mais do que as outras por algum motivo, uma carga pontual ou alguma coisa do tipo. Caso contrário, não faz sentido, beleza? Então, até a próxima aula.